E aí, galerinha do canal, aqui quem fala é o professor Alan, professor de Física. Então vamos mais uma aula relacionada ao tema dinâmica, beleza, galera? Então basicamente nós temos que falar hoje sobre um tema que cai muito na prova, seja vestibular, seja concursos militares, e que pode dar também você na sua escola aí. O tema da nossa aula de hoje é lançamento horizontal. Então quando a gente falar da ideia de lançamento horizontal, ela faz parte de um tema, chamado de composição de movimento. Então aqui a nossa ideia é mostrar alguns fatores importantes. Então a primeira ideia é que quando nós falamos sobre composição de movimento, nós temos três características importantes. A primeira, um corpo quando apresenta mais de dois movimentos ao mesmo tempo, tem uma composição de movimento. Então a primeira característica que nós vamos ter para o lançamento horizontal é que ele vai ter dois movimentos. E o que é interessante é que esse movimento ele é independente, como os demais não existissem, e no mesmo intervalo de tempo. E aí Galileu propôs a ideia de um tema, de um princípio chamado de simultaneidade, ou independência dos movimentos simultâneos. Então as três características, elas que meio que se comunicam, que na trajetória que nós vamos ver, eu tenho dois movimentos, e esses movimentos são independentes, e ocorre de forma simultânea. Então a ideia, galera, aqui a gente está falando um pouquinho sobre o lançamento de projéteis. Então nessa primeira e na segunda figura estamos fazendo alusão ao movimento vertical, né? O lançamento vertical de descida e o lançamento vertical de subida. Já a terceira figura, ela vai falar sobre o lançamento horizontal, que é o que nós vamos ver na aula de hoje. Então quero que vocês percebam o seguinte: a gente vai abrilhantar nosso conhecimento, mas pensa que esse jogador vai chutar essa bola. Vai chutar uma bola de uma determinada altura. E nós vamos perceber, galera, que por causa da ação da gravidade, a trajetória que essa bola vai fazer é essa trajetória aqui, ó, que nós chamamos como um quarto de uma circunferência, um quarto de uma ou metade de uma parábola, ou uma hipérbole. Então a trajetória no lançamento horizontal vai ser essa trajetória aqui, com uma curvatura por causa da ação da gravidade. Olha aqui, galera, o meu desenho, o lançamento horizontal. Então o lançamento horizontal de um projétil situado a uma altura acima do solo. O ângulo de lançamento é zero em relação ao horizontal. Então eu quero que vocês percebam duas coisas. Primeiro, que a trajetória é essa mesmo. Lançamento horizontal, a trajetória vai ser essa, a minha parábola. Segundo detalhe, nós vamos ter uma distância na vertical que eu vou chamar de altura. O outro detalhe é que, como essa trajetória é em formato de uma parábola, pegando o que nós vimos anteriormente, ele vai realizar dois movimentos simultâneos. Um movimento no eixo X, que é o movimento horizontal, e o movimento no eixo Y, que é um movimento vertical. E aí, galera, veja o seguinte, que no eixo X ele vai realizar o movimento uniforme, que é o movimento no eixo horizontal. Lembrando, o movimento uniforme é aquele que tem a velocidade constante. Já no eixo Y, que é o movimento, que é a direção vertical, ele vai realizar um movimento uniforme variado. Vale ressaltar que o movimento ele é com velocidade a qual varia, né? Então aqui, galera, eu vou pegar o exemplo de um avião lançando o objeto. Aqui, ó, quando ele lança o objeto, nós vamos perceber o seguinte: nós vamos ter dois vetores, duas retas. Primeiro, no eixo X é o vetor velocidade, que é no eixo horizontal, e no eixo vertical
é a nossa velocidade no eixo Y. Por isso que eu quero que você observe que no eixo X, em cada ponto, a velocidade é constante. Diferente no eixo Y, em cada ponto ela varia. Aí você vai me perguntar, professor, por que eu estou vendo, qual é a maneira de observar que essa velocidade muda e que a outra varia? É o tamanho da reta, galera. Se você for reparar, o valor, né, a reta na horizontal, ela tem o mesmo tamanho. Diferente da reta na vertical, que tem tamanhos diferentes. Isso mostra o quê? Que eu tenho um movimento na horizontal, que é o movimento uniforme, e o movimento na vertical, que é o movimento uniforme variado. Então olha que você pode observar, ó, os pacotes têm duas velocidades e, portanto, dois movimentos independentes e simultâneos. Desprezando a resistência do ar, olha o que eu falei para vocês. Na horizontal, né, eu tenho MRU, já que não tem nenhuma aceleração, pois nenhuma força atua nessa direção sobre o pacote, né, sobre o pacote varia com sua velocidade. Já na vertical, o movimento é MRUV, tá? MRUA, mas é MRUV, tá? Seria uniforme acelerado, né? Mas movimento variado. Já que a gravidade tem mesmo sentido de velocidade. O valor, né, da velocidade vertical aumenta com o tempo. Então, vertical, velocidade varia. Horizontal, a velocidade ela é igual. Lembrando, no ponto mais alto, a única velocidade que nós temos é no eixo X. Olha aí, galera. Olha que bonito aí. A única velocidade que nós temos lá no ponto mais alto é a velocidade no eixo X, que ela é a mesma em cada ponto, diferente no eixo Y, que ela varia com o passar do tempo. Ela aumenta com o passar do tempo, tá bom? Então, logo, temos as equações. Equação na horizontal, x é igual a v0 vezes t. Vamos entender. Primeira etapa, só um detalhe, vamos só retornar. Aqui, ó. Eu falei para vocês que eu tenho a altura, que é essa distância na horizontal. Só que nós também temos o alcance. O que é o alcance? É a distância na horizontal, da onde meu objeto partiu, né, até onde ele chegou. Então, falou de distância na horizontal, alcance. Falou de distância na vertical, altura. Então, olhando as equações aí, a altura, que é o x, é igual à velocidade inicial. Lembrando, essa velocidade inicial é eixo x, tá? Vezes o tempo. Tempo é o tempo de descida. No eixo y, que é o movimento vertical, h GT, aqui faltou o quadrado, né? Mas é H GT ao quadrado sobre 2. VY, que é a velocidade no eixo Y, é igual a gravidade vezes o tempo. VY ao quadrado é igual a 2G vezes ΔS. ΔS é a minha altura, a variação da altura, a minha altura. Tá bom? Então, equação para descobrir o alcance. Tá aqui. Equação para descobrir a altura em relação ao tempo, né? A altura depende do tempo. Tá aqui. Velocidade no eixo Y. Velocidade no eixo Y em relação à altura. Então a ideia é você observar o exercício e verificar qual equação nós vamos utilizar. Ok? É boa pra gente aí. Se numa competição de tiro, um dos componentes, um dos concorrentes mirar diretamente no centro, ele vai atingir? Pensa um pouquinho aí, galera. Ele atingirá? Se eu tô com um arco e flecha ali, eu vou mirar no alvo, né? No centro do alvo. Eu vou atingir? O que vocês acham? Pensaram aí? Dorme não, hein? Fica comigo aí, galera. Na verdade, galera, não vai atingir. Por que não vai atingir? Porque nós temos a ação do ar. E no momento que ele lançar, a ação do ar, né, a ação da gravidade, faz com que essa flecha faça o lançamento horizontal. Então, como que ele vai atingir? Mirando um pouco mais acima.
Se ele mirar um pouco mais acima, aí ele consegue atingir. Beleza? Próxima questão aí, questãozinha muito boa. Uma pedrinha A é abandonada no ponto com na velocidade inicial no ponto A, 0, de um ponto situado a uma certa altura do solo. No mesmo instante, uma outra pedrinha VB é lançada horizontalmente da mesma altura H, com velocidade V0B. Tenham TA e TB os instantes que as pedrinhas atingem o solo, VA e VB, os módulos de suas velocidades nesses instantes. Então, primeira ideia, a gente quer descobrir, né, a relação entre o tempo de queda. Segundo vai ser a velocidade. Vamos observar, galera. Primeiro, aqui estão uma mesma altura, certo ou errado? Se estão uma mesma altura, lembraram da equação que eu dei para vocês? Relação entre altura e tempo. H é igual a GT ao quadrado sobre 2. Então, ou seja, a altura depende do tempo. Meus queridos, se esses caras aqui, esses projéteis, estão a uma mesma altura, o que eu vou dizer do tempo? O tempo é igual. Só que aí a velocidade vai ser diferente. A velocidade inicial do objeto A é 0, como foi dito. Mas do cara B não é 0. No ponto mais alto, sim. A velocidade no eixo Y é 0? É 0. Mas nós temos um valor de velocidade no eixo Y. Por isso que a resposta é letra A. É letra B, galera. É letra D. O tempo em A é igual ao tempo em B. Voltando, olha a equação. H GT ao quadrado sobre 2. Então, ou seja, a altura depende do tempo. Se estão a mesma altura, o tempo de queda é igual. Sendo que a questão falou que a velocidade no ponto A é 0. No ponto B nós temos que a velocidade no eixo X, que é no eixo Y, ela é 0. Por isso que ficou letra D. Questão boa essa questão, hein? Muito boa essa questão. 3 bolas X, Y e Z são lançadas da borda de uma mesa, com velocidades iniciais paralelas ao solo e a mesma direção e sentido. A tabela acima mostra magnitudes das massas e das velocidades iniciais das bolas. Desprezando a resistência do ar, o tempo de queda vai ser... Estão lembrados que eu falei anteriormente? O tempo depende da altura. Então, se estão à mesma altura, o que eu posso dizer do tempo? Vai ser o quê? Então, a letra A, resposta é letra D, galera. Então, como a altura, como o tempo depende da altura, então, resposta é letra D. O que eu quero mostrar para vocês, antes de passar para a próxima questão, é um aplicativo muito interessante que é o FET Colorado, que nós conseguimos fazer algumas coisas. O programa, que é o FET, ele é muito interessante e eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Primeiro, alguns estão se perguntando assim: professor, a massa, se eu alterar a massa, será que altera o alcance? Vamos ver? Aqui eu tenho uma abóbora, massa igual a 5 kg. Vamos fazer um lançamento? Olha onde caiu. Olha onde caiu. Observa também, galera. Observem, por favor, a componente horizontal. Olha lá. Na horizontal, o X é igual, movimento uniforme. Mas o Y varia, movimento uniforme variado. Então, caiu aqui. Aqui é o alvo. Vou trocar. Vou colocar, por exemplo, agora um piano. Vamos lançar? O que eu quero dizer então para vocês? Eu posso mudar a massa. Não interfere. O alcance vai ser o mesmo. A velocidade também vai ser a mesma. Por quê, galera? Nas equações,
Não temos a massa aparecendo, então a massa pra gente não importa. Mas eu quero que vocês vejam o seguinte: será que se nós aumentarmos a velocidade com que ele sai, vai aumentar o alcance? Vamos ver? A velocidade aqui é 15, vou alterar para 20. Fazer o lançamento. Opa, mudou. Ou seja, o que eu quero dizer para você então nessa noite, nesse dia, que o alcance depende da velocidade no eixo X. Vamos diminuir a velocidade agora, então? Até bateu aqui, olha aí. Diminuiu. Se eu diminuir a velocidade inicial, eu diminuo o alcance. Vamos lá para a próxima, última questão aí, galera. 3 bolas X, Y e Z são lançadas da mesma de uma mesa com velocidades iniciais paralelas ao solo, na mesma direção, no mesmo sentido. Aí tá aí, né? A velocidade do X é 20, a velocidade da bola inicial, né, Y é 10 e a velocidade da bola Z é 8. Já falei para vocês que a velocidade inicial, o alcance depende da velocidade inicial. Quanto maior for a velocidade inicial, maior o alcance. Então a resposta aqui vai ser o que, galera? A, B, C ou D? Desprezando a resistência do A, o alcance é... Resposta aí é letra C, galera. Porque o alcance depende de quê? Da velocidade na horizontal. Então, galera, ficamos aí. O que eu quero que vocês entendam e vocês percebam, que vai ter que ler a questão, identificar o que ela está pedindo, para identificar qual a equação a ser utilizada. Então, um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Galera, por favor, dê o seu joinha lá, inscreva-se no canal para que essa aula possa atingir outras pessoas. Bons estudos e um grande abraço para vocês aí.